Olá, meu nome é Kim, eu sou médico cardiologista formado pelo Instituto Dante Pazanese em São Paulo. Atualmente sou um dos assistentes de enfermaria do SUS Roraima. Associado também, eu sou um dos assistentes da UTI cardiológica de Roraima e também sou médico assistente do serviço de arritmologia também aqui do estado de Roraima. Sou formado em medicina pela UFRR e nas residências em São Paulo. Fui formado em clínica médica, cardiologia e arritmologia. Há muito tempo atrás eu fui vestibulando, né? Eu sou formado só em medicina há 10 anos, então assim, foi um tempo passado, mas eu acho que alguns pontos são interessantes até para explorar como vestibulando, né? Eu decidi seguir a parte da medicina em si, escolhi medicina no final do ensino médio, né? Eu já tinha mais dominância, mais facilidade com a área de biológicas, a parte de química, física, matemática um pouquinho, e assim, eu tinha um pouquinho de dificuldades com humanos, mas era mais questão do interesse mesmo, né? E eu acabei indo para essa área por si só porque foi uma congruência de interesses. E se eu fosse dar uma dica, né, partindo do princípio que a gente vai escolher uma carreira que teoricamente a gente vai seguir por boa parte da nossa vida, eu acho que o mais importante por si só é a gente ter a sinceridade da escolha, ou seja, algo que você se vê fazendo por toda a sua vida. Eu sei que muitas vezes a gente até imagina assim, poxa, como é que eu vou escolher medicina se eu não sei como é que é ser médico? Ou como é que eu vou ser engenheiro se eu não sei como é que é a vida de engenheiro? Então, assim, eu não tive tanta orientação nesse sentido, eu acabei, por sorte, gostando muito da área de medicina, mas eu acho que já é um grande passo você começar a triar pelas áreas de interesse que você tem, como, por exemplo, se você gosta muito de exatas, né, tentem ir para a área mais de, por exemplo, engenharia, matemática. Se você gosta muito mais de biológicas, de biologia ou, por exemplo, química, eu acho que a parte de biológicas, incluindo medicina, fisioterapia, microbiologia, biologia por si só, também são áreas muito interessantes. Agora, eu acho que o interessante de ter escolhido medicina foi de uma característica que eu acho interessante, que além de gostar dessas áreas, eu gosto muito de escutar algumas histórias. Em medicina, a gente vai ver muito isso daí, de escutar uma história e tentar destrinchar ao longo dessa história pontos relevantes que podem interferir no paciente. E isso a gente vai fazer diariamente, de forma exaustiva. Então, no meu caso, eu acabei escolhendo algo que eu naturalmente gostei. Mas se eu fosse dar uma dica inicialmente, seria, beleza, ter a sinceridade da escolha. Passada a sinceridade da escolha, a parte do estudo se torna muito eficaz. E como foi o meu estudo? O estudo era muito baseado em resolução de exercícios e provas. Eu nunca fui o tipo de estudante assim que gostava de ler textos longos, até porque quando a gente lê um texto didático, é diferente de ler por exemplo, um livro que conte uma história, um livro de romance, ou seja, um livro ocasional que você lê. Né? Ler um livro didático é muito mais difícil, é muito mais oneroso. Então, o que eu acabava fazendo muito como estudante e que deu muito certo para mim? Eu acabei que prestava muita atenção na aula, fazia anotações essenciais e quando eu chegava em casa, eu resolvia muitas questões daquele tema. Então, principalmente para aquelas matérias que eu tinha mais dificuldade, eu acabava exercendo até mais esse tipo de estudo. E isso foi até muito eficiente para mim na parte do vestibular, que eu gostava muito disso. Resolvia muitos exercícios de um só assunto até virar algo natural, até virar algo que eu não precise pensar muito para eu responder aquilo, né? Como se fosse um reflexo condicionado. Sobre o curso de medicina em si, o que eu entendi muito foi que eu não tinha assim uma expectativa gigantesca acerca do curso, porque como eu entrei muito jovem ainda tinha a minha formação, então eu estava muito aberto a novas experiências. Então, qualquer experiência que ia além do ensino fundamental, no caso, depois, né, no caso, ensino médio, era algo novo para mim. Então, eu achava que o curso de medicina eu
ia ser dificílimo estudar, e na verdade foi um curso até que realmente você tem que se dedicar dentro dele, né? Depois de ter passado nele, você tem que se dedicar bastante, mas você conseguia conciliar, assim, de certa forma, com algum lazer, como, por exemplo, realizar atividade física ou alguma atividade extracurricular. O que eu achei diferente aqui é que o método de estudo, né? A gente está acostumado, pelo menos na escola, você tem um conteúdo e depois ser avaliado através de uma prova, né? Então, o professor, ele dava algum tema em sala de aula e depois ele te avaliava através de um trabalho escolar ou alguma prova. Enquanto que na faculdade de medicina, né, aqui, eles têm um método diferente, chamado PBL. E nesse método PBL, que chama-se Problem Based Learning, ou seja, aprendizado baseado em problemas, entre aspas, que você tem que resolver, é realizado através de grupos de estudantes, de aproximadamente, na minha época, eram 5 a 7 estudantes, sendo tutoriados por um tutor, em que ele apresentava um caso clínico de algo que estava ocorrendo com algum indivíduo, e através disso ia ser introduzido alguns temas que são conteúdos dentro da medicina. E assim, no começo ninguém entendia direito como é que funcionava, né? Porque a gente estava acostumado muito mais a ter aula, mas é um tipo de estudo em que você tem que se tornar muito mais ativo, você tem que buscar o problema do paciente, para entender o problema do paciente você tem que buscar um conteúdo e, teoricamente, depois desse conteúdo você vai rediscutir esse caso com alguns colegas e na rediscussão desse tema com os colegas você é avaliado continuamente pelo tutor. É basicamente assim, de uma forma bem geral, como ocorre o PBL. E alguns assuntos, né, ao decorrer de um módulo, digamos que um módulo seja de saúde cardiovascular, né, em que você vai discutir vários casos clínicos de cardiologia, ao longo do módulo você ia tendo aulas sobre aqueles temas. Né? Então, assim, são 2 métodos de aprendizado. A parte ativa, em que isso era inédito no meu mundo de aprendizado, e aquela parte em que relativamente é passivo, ou seja, o professor dá aquele tema e você absorve aquele tema e depois é avaliado. Então, assim, foi uma junção dos dois. É claro que demorou um tempinho para me adaptar com o PBL, mas, assim, dentro do curso de medicina em si, foi um curso que, assim, foi quase que uma simulação como é que eu posso dizer, do colégio. Você faz grandes amigos, aprende novos temas, e assim, foi no começo da minha vida adulta, né? Eu estava na transição da minha adolescência para a parte adulta, e acabou que tudo calhou dentro de eu aprender entre aspas, ser adulto, e também a aprender diversas nuances de uma profissão, de uma carreira. Então acabou sendo tudo muito junto e para mim, como falei, como eu era muito jovem, acabou que foi um tempo muito proveitoso para mim porque tudo era novo. Então, se vocês perguntassem assim para mim, você se arrepende de alguma escolha ou de algo que você fez? Eu acho que eu não me arrependo de nada. Eu acho que eu teria feito a mesma coisa. Eu tive a sorte disso, de ter conseguido escolher alguma coisa que no final das contas eu me identifiquei bastante e gostei. Eu sempre tive muita avidez pelo aprendizado de alguma coisa que era nova. E o curso, tudo que eu aprendia para mim em medicina, até de áreas que eu não gostava, eram assuntos que como eram novidade, me davam um estímulo. Eu era aquele tipo de aluno que pegava e aprendia uma doença nova e acabava tendo o viés de querer achar aquela doença em todas as pessoas. Agora imagine tendo isso diariamente dentro do curso de medicina. Então, assim, como tudo é novidade, eu acho que eu não tive... assim, o aprendizado do que é novo e a aplicabilidade daquilo na vida das pessoas, mesmo você sendo estudante, quando a gente ia fazer alguma ação, ou quando a gente, ao decorrer do curso, ia para o hospital cuidar de algum paciente, ver aquele paciente que chegou numa condição muito frágil, muito debilitada e muito até vulnerável, sair e receber o abraço assim, de um paciente, naquela época aquilo me era muito novo, e aquela sensação de aprender algo novo e conseguir aplicar aquele conhecimento em prol de uma pessoa, nossa, era uma sensação muito recompensadora.
E é uma sensação que até hoje em dia me move muito. Então, muitas vezes eu acaba que, se você falar assim, poxa, o que você mais gostou no curso de medicina? Acaba sendo uma pergunta meio que abrangente, mas eu diria assim, o fato de ser médico me dá uma sensação muito boa de fazer uma diferença positiva na vida de alguém. E essa diferença positiva na vida de alguém, não existe algo financeiro palpável que vá te preencher tão bem quanto isso. Então isso já me faz muito bem no meu dia a dia. Então medicina tem isso, tem esse fator de aprendizado diário, ou seja, não só durante o curso de medicina, mas depois do curso de medicina tem a residência, se você quiser ser um subespecialista. Depois da residência tem o seu trabalho como profissional, e medicina está sempre se atualizando, né? Então, assim, diariamente tem conhecimento novo na medicina, e você conseguir aplicar aquilo, tem o seguinte fator replay: você consegue fazer várias vezes a mesma coisa no aspecto da excelência, ou seja, no dia seguinte você vai cuidar de um paciente que teve o mesmo tipo de infarto, só que você vai entender que você vai fazer aquilo melhor. Então tem o aspecto da recompensa de você ajudar alguém e tem o aspecto da recompensa de você fazer a excelência daquilo que você acha que você faz bem. Então, assim, o maior desafio hoje, eu acho que é a maior parte boa também, que é exercer a excelência daquilo que você foi preparado ao longo da vida. Sobre a vida, assim, de médico recém-formado para depois você virar um médico ultra especialista ou subespecialista, logo quando a gente se forma, eu acho que o sentimento maior que a gente tem é o seguinte: acabou a faculdade, graças a Deus, né? Porque assim, passar 6 anos estudando bastante e você vê colegas amigos de diversas outras áreas, né? Como, por exemplo, o engenheiro começa a trabalhar um pouco mais cedo, o enfermeiro, o arquiteto, enfim, de outras áreas, o advogado, eles acabam se formando um pouco mais cedo e entrando no mercado de trabalho um pouco mais cedo. Então, a primeira sensação que eu tive foi, poxa, que bom, né? Até que enfim. A segunda sensação é, tá bom, o que eu vou fazer agora? E eu passei, assim, de experiência pessoal, eu servi 1 ano nas Forças Armadas, servi 1 ano na base aérea. Eu aproveitei esse ano que eu servi 1 ano na base aérea para me preparar para a residência médica, né? Eu já comecei a residência médica logo quando eu terminei o ano militar obrigatório e aproveitei esse ano em que eu me formei para eu trabalhar, eventualmente tirando algum plantão, porque realmente, logo que você é recém-formado, tem muitos plantões disponíveis e eram plantões eventualmente em uma unidade um pouco mais avançada, né? Que era um pronto atendimento. Outras vezes era em trabalho fixo, em posto de saúde, mas o meu ano, principalmente quando eu me formei, eu tomei, a minha fonte de trabalho principal foi dentro das Forças Armadas. Então, assim, quanto assim, a quantidade de trabalho disponível para o recém-formado, eu acho que tem para todos, né? Pelo menos na época que eu me formei, atualmente, eu acho que o mercado de trabalho ainda tem uma demanda muito grande por médicos, principalmente em regiões mais afastadas, como, por exemplo, aqui a região norte, existe um déficit de médico muito grande. Então, nesse caso, como eu estava comentando, não é tão difícil encontrar emprego logo quando se forma. Sobre a expectativa de como é o trabalho, é muito cansativo. Então, por exemplo, depende da linha que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar muito com a parte de plantões, você vai ter privação de sono, você vai trocar eventualmente o dia pela noite em relação ao seu ciclo circadiano. Então, eu recomendo a vida de plantões em pronto atendimento e que cuide de pacientes mais graves para aqueles que acabam se formando e são um pouco mais jovens. Para aqueles que se formam com uma idade um pouco mais avançada, eu recomendaria que trabalhasse mais em regimes de carga horária fixa, como, por exemplo, unidades básicas de saúde, saúde da família, que tem horários mais fixos e que você pode também, né, trabalhar assim, não tenham receio em relação à quantidade de trabalho para médico,
porque, como eu falei, a proporção de pacientes que necessitam de atendimento no Brasil é muito grande. Agora, como você vai distribuir esse trabalho, como você vai ser remunerado, é pela quantidade de trabalho. Então, assim, o médico, ele sempre vai receber muito mais do que a maioria da população, mas é claro que nenhum médico vai ser rico, né? Um médico, em geral, ele vai receber numa faixa de, inicialmente, um recém-formado, se ele trabalhar bastante. A pandemia foi algo, como é que eu posso dizer? Foi algo muito atípico. Então, esquecendo o fato da pandemia, em que médicos recém-formados estavam trabalhando bastante e, por consequência, ganhando muito dinheiro durante a pandemia, mas retirando-se a questão da pandemia que houve, a média de ganho de um recém-formado, eu creio que seja por volta de 15 mil reais, de 10 mil reais, isso se ele trabalhar tranquilamente, sem precisar se dedicar muito. Agora, se dedicar muito, tem como ganhar bem mais do que isso. Isso se você trabalhar um regime fixo, né? E bem mais tranquilo. Então, assim, em quantidade de trabalho, eu creio que não é algo que precise se preocupar. Agora, em relação às condições de trabalho, a gente sempre tem que se fixar em empregos em que, para o recém-formado, a dica que eu daria é o seguinte: se você vai trabalhar em unidades que você vai ter muito contato com pacientes potencialmente mais graves, não tire plantão sozinho, tire plantão com médicos mais experientes, de preferência médicos especialistas naquela área de atuação em que você quer agir. Então, se você vai trabalhar sozinho em algum lugar, lide mais com pacientes de baixa complexidade, como, por exemplo, unidade básica de saúde. Agora, se vai trabalhar dentro de unidade mais complexa, sempre tire plantão com quem é mais experiente do que você. Até porque, assim, educação médica é algo contínuo. Ela é algo que vai te acompanhar pelo resto da vida. Então, se você escolher a carreira de médico por si só, você vai entender que não vai, assim, vai começar quando você ingressar no curso de medicina e nunca vai terminar durante a sua vida. Sobre assim, o papel que o médico tem dentro da sociedade, como eu me vejo como médico, né? A sociedade, ela tem, dentro dos profissionais da saúde, ainda um papel muito centralizador em cima do médico. Então, se algo dá certo, é mérito do médico, se algo dá errado, é culpa do médico. E, na verdade, nos cuidados de saúde, a gente é muito dependente também de diversas outras áreas, né, da saúde, como, por exemplo, os profissionais da enfermagem, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, dentistas e vários outros profissionais dentro da multiespecialidade da saúde, que a gente chama de áreas multi, que tem um papel tão importante quanto o do médico. Então, assim, apesar de existir isso na prática, o papel da multi-especialidade, ou seja, de várias áreas dentro do reino da saúde que vão contribuir em prol do paciente, ainda o médico é visto como o responsável, como um papel centralizador. É claro que na prática isso também ocorre do médico muitas vezes ter um papel centralizador dos cuidados do paciente, coisa que eu acho que até é um pouquinho exagero, mas eu vejo como a profissão de médico por si só, eu diria que o meu dia a dia de trabalho é a repetição diária de fazer a mesma coisa, só que cada vez melhor e mais rápido e mais eficiente, com discretas diferenças em relação a algo muito importante que eu acho, que é a diferença não vai ser, entre aspas, no diagnóstico da doença, ou no tratamento da doença, ou qual é o mecanismo da doença, mas como tudo aquilo se concatena dentro de algo que é o que muda e que eu acho interessante, que é no indivíduo. Então, o médico, ele antes de tudo, ele tem que ser uma pessoa que gosta de entender padrões, ter pensamento de probabilidade, que a gente chama de pensamento probabilístico na medicina, e juntar tudo isso com algo chamado saber escutar histórias, se interessar por um paciente, ou seja, saber o que aquele paciente tem de diferente dos outros e que isso vai interferir. Para saber disso, você tem que gostar muito de escutar uma história. Dentro da medicina, a primeira coisa que vem antes de qualquer exame, seja
uma tomografia, uma ressonância, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um cateterismo cardíaco, a primeira coisa que você vai ver no paciente, até antes de examiná-lo, é a história dele. O exame físico vem em segundo lugar, mas a anamnese, ou seja, você entender a história dele, é muito mais importante por si só, dentro da maioria das áreas dentro da medicina, do que os exames complementares. Então, sempre começa por você gostar de escutar alguma história de um paciente. Então, se você gosta de lidar com pessoas, né, e você gosta de uma área mais exata, você gosta de pessoas e gosta de exatas, se você tem mais ou menos esse padrão, a medicina é muito bem-vinda para você. Você pode ser um candidato muito, como é que eu posso dizer, certo para a área da medicina. E então eu resumiria meu trabalho da seguinte forma: o médico, ele faz diariamente praticamente a mesma coisa todos os dias. Seja você um médico que lida mais com tratamento clínico ou que lida mais com procedimentos, seja cirúrgico, invasivo ou não, ele faz praticamente a mesma coisa sempre. O que vai mudar é a história de cada paciente. E é isso que vai te diferenciar como médico. Aquele que se interessa no paciente e tem a eficiência da técnica sendo polida a cada dia. A cada dia você vai polindo aquilo, ao ponto de você fazer aquilo como se fosse respirar. Então aquilo não vira um trabalho, vira um hábito. Então, muita gente pergunta assim, Kim, por que você consegue trabalhar muitas vezes diariamente no mês, ou até quando eu era estudante? Como é que um estudante de medicina, um interno, consegue fazer, sei lá, 2 meses de trabalho, 60 dias de trabalho, ou até mais, muitas vezes, sem parar dentro de hospital e não cansar? Por quê? Porque todos os dias ele esmera a técnica e aplica em um paciente diferente, em uma história diferente. E aquilo motiva. Então, se você, digamos assim, seja um amante de jogos, né? E tem jogos que tem um fator replay muito grande, com pequenas nuances várias vezes. Isso é mais ou menos o que faz o médico. Ele esmera a técnica com diferentes nuances ao longo dos dias, e isso se torna não um trabalho, se torna um hábito. Então você sente falta quando você não faz aquilo. Eu focaria em decidir com sinceridade aquilo que você se veria fazendo todos os dias. Como assim? Experimentaria, ou através de conversar com pessoas que fazem alguma área que você despertou um certo grau de interesse, como é o dia a dia, e tenham sinceridade na escolha em relação a fazer assim. Você faria aquilo todos os dias? Ou até assim, eu faria aquilo todos os dias, não recebendo tanto quanto eu mereço, mas eu faria aquilo porque eu gosto. Ou seja, não só a parte financeira conta. Então, o mais importante, eu acho que é a sinceridade da escolha. E independente do que você escolha, né, o segundo passo, eu diria assim: qual o seu método de ensino de aprendizado mais eficaz? O meu é aprender por repetição, ou seja, pegar um tema e fazer muitos exercícios acerca daquele tema, de forma que aquele tema vire um hábito, vire assim, seja como caminhar, seja como respirar, ou seja, vire algo natural. Esse era o que eu mais fazia como passo de aprendizado. Para quem está na dúvida da escolha, né? A dúvida da escolha por si só, eu acho que eu resolveria da seguinte forma. O que eu entendo como se fosse o colégio, até o cursinho, né? Mas eu diria assim, o colégio. O colégio, ele é como se fosse uma boutique de várias áreas dentro do conhecimento humano geral, em que são expostos aqueles conhecimentos para você. E quando você pega aqueles conhecimentos, você vai ter as seguintes percepções: esse definitivamente eu não gosto, esse eu acho, mais ou menos, e esse aqui eu acho legal. Então, o que eu faria para quem está muito na dúvida? Eu excluiria do meu dia a dia aquilo que eu simplesmente
definitivamente não gosto e escolheria mais entre aquelas áreas, alguma sub-área, dentre aquelas que eu mais gosto. Por exemplo, eu escolheria direito se eu visse que eu não gosto nem de exatas e nem de biológicas. Eu escolheria mais uma área voltada para engenharia se eu visse que eu não gosto de humanas e nem de biológicas, talvez. Então eu eliminaria dessa forma. Eu tentaria basicamente escolher dentre aquilo que eu achei mais interessante. Eliminaria de cara aquilo que eu não acho interessante. Em relação a quem já escolheu medicina, assim, não existe escolha. Eu acho que assim, não existe escolha errada numa carreira, desde que você escolha com sinceridade, como eu falei. Mas partindo do princípio que você escolheu com sinceridade medicina, eu diria o seguinte, que dentro da medicina existe o campo da segunda escolha. Da mesma forma que eu falei que a escola é uma boutique de escolhas em que você vai decidir o que você gosta e o que você não gosta, dentro da medicina existe também a boutique de escolhas, daquilo que você não gosta, do que você gosta e do que você não gosta. Exemplo, tem gente que dentro da medicina vê que não gosta de ginecologia e obstetrícia e ama pediatria. E tem dúvida se quer fazer, por exemplo, clínica médica. A medicina ela abarca todos os tipos de perfis. Até para quem, por exemplo, vamos dizer aqui um caso raro, para você que escolheu ser médico, digamos que do meio do curso você decidiu que odeia contato com pessoas e quer mexer simplesmente com exames complementares. Você pode dentro da medicina? Pode. Existe a área da radiologia, em que você se foca muito em diagnóstico por imagem e fica o dia inteiro numa sala escura. Existe também, por exemplo, se você, não, eu não gosto de gente viva, eu gosto de mexer só com um pedaço de gente, faça patologia. Então, assim, a medicina por si só, ela é muito vasta. Então, ela não abarca simplesmente assim, aquela característica, obviamente, geral de você gostar de lidar com pessoas, né? Mas para aquelas pessoas que são mais, digamos assim, extrovertidas, existe uma área que sempre vai abarcar esse papel. Para aquelas que são mais introspectivas, também vai ter. Então, eu diria assim, a medicina, ela abarca todos os perfis como é que eu posso dizer? Perfis psicológicos de escolha, principalmente de quem, assim, não tem dúvida de que quer fazer medicina. Mas digamos que, Kim, eu entrei com medicina na dúvida e durante o curso eu vi que eu não estou muito afim de lidar com pessoas. Lide com uma sub-área dentro da medicina que não lide tanto com pessoas. E pessoal, obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês, né, de dividir aqui algumas experiências. Eu sei que esse período da vida de vocês estão tendo muita pressão, eu sei que vocês mesmos se cobrando, eventualmente os pais cobrando, vocês vendo um amigo que está se dando bem nos estudos e vocês estão um pouco atrás, mas nessa parte o que conta mais é o seu afinco, e quando eu falo o seu afinco é a sua capacidade de conseguir estudar cada vez mais dentro de uma forma de estudo eficiente. A minha forma, como eu falei, é essa de fazer bastantes exercícios até aquilo virar natural, mas a dica que eu dou é assim, vocês se cobram bastante, mas no final das contas sempre uma hora vai dar certo. Para algumas pessoas um pouco mais rápido, outras pessoas um pouco mais lento, mas tenho a certeza de que se vocês perseverarem, eu não conheço nenhum amigo meu que quis medicina e não conseguiu, por exemplo, fazer o curso. Todos eles, um demorou 1 ano a mais, outro demorou 2 anos a mais, outros foram até mais rápidos, né? O que eu quero dizer é que se vocês querem algo e vocês estão sinceramente decididos em fazer aquilo, né, não tenham medo que com esforço vocês vão conseguir, principalmente se vocês tiverem um estudo eficiente. E para quem quiser tirar, assim, trocar mais ideia, né, e precisarem conversar comigo, poxa, doutor Kim, eu escutei você falando, queria tirar dúvida com você em relação a até uma parada assim mais boba, como é que é a residência médica, como é que é a vida como médico cardiologista,
ou como é que era no ensino médio, ou como é que era a sua vida dentro do cursinho, até porque eu fiz cursinho e foi algo que me estimulou muito a estudar. A escola me estimulava a estudar, mas o fato de estar em um ambiente de cursinho, junto com pessoas com a mesma mentalidade, com o mesmo objetivo, isso faz diferença. Eu sou o tipo de pessoa que eu, eu sou muito contaminado, entre aspas, pelo espírito do grupo que também está comigo. Então, quando eu me cercava de pessoas, de amigos que também tinham objetivo, não necessariamente de passar em medicina, a grande maioria dos meus amigos queriam engenharia, isso me fazia, mesmo não sendo basicamente o tema que eles estudavam mais, me estimulavam também a estudar bastante. Então, se cerquem sempre também de pessoas que tenham um objetivo em comum com vocês e que sejam pessoas boas. Isso com certeza vai dar certo, tá? Então, estudo eficiente, perseverança e bons amigos com certeza vão fazer vocês irem para frente. Grande abraço.